Oi, pessoal. O que é o processo penal? Ele é um conjunto de atos cujo ritual, a ordem, é definida por lei e também a forma de cada um dos atos. Qual é a função dele? É servir ao mesmo tempo como um instrumento de avaliação da necessidade de aplicar o direito penal e garantir direitos do cidadão. Qual o sistema? É o sistema chamado de acusatório, muito embora no Brasil não seja aplicado de forma plena, por isso há a doutrina que reputa o nosso processo penal como de um sistema misto. Nós temos, antes do processo penal, uma fase preparatória administrativa conduzida pelo delegado de polícia, na delegacia de polícia, curso sistema inquisitivo, chamada de inquérito policial. Também é possível que nós tenhamos outras formas de investigação prévia do processo, investigação preliminar, como o inquérito civil, por exemplo. O fato é que no inquérito, ou nos inquéritos, nós temos um sistema inquisitivo, no entanto com certo tempero, porque eles afetam direitos fundamentais e, portanto, devem obediência à Constituição, e nós temos no processo chamado sistema acusatório ou sistema misto. Certo? Quais são os princípios e qual a importância da lei? O processo penal se importa com a lei? Sim, porque ela define a ordem dos atos e o modelo de prática de cada ato, sob pena de nulidade. E quais os princípios? Bom, nós temos uma grande gama de princípios. Eu já mencionei anteriormente a legalidade, né, que ela é valorizada no processo, no direito penal, no entanto, subvalorizada no processo, muito embora seja absolutamente importante. E nós temos um primeiro princípio, que é o princípio do contraditório. Tem uma questão aqui fundamental para a gente falar sobre o princípio do contraditório. É possível responder uma pergunta que você desconhece? Pensem aí. Já pensaram, já tiveram tempo, né? É impossível. Não se responde uma pergunta que você não conhece ou que não foi feita. Por isso o contraditório é importante. O princípio do contraditório, ele é segmentado em dois subprincípios. Um que é o direito à informação e outro que é o direito de reação ao contraditório. O primeiro, que é o direito à informação, diz que a pessoa investigada ou acusada tem direito de saber quais são os argumentos ou fatos ou provas que pendem contra ela. E ciente, né, de qual é o bojo, o plexo probatório acusatório, o fático acusatório, é possível que ele eventualmente dê sua resposta, reaja, que é o direito de contradizer. Certo? A ampla defesa diz respeito à densidade dessa sua resposta, desse seu contraditório, porque você vai utilizar todos os meios de prova não proibidos em direito. Isso é ampla defesa. Lembrando que é, inclusive, jurisprudencialmente, doutrinariamente permitido que você utilize uma prova ilícita para a absolvição do acusado. Então, olha que limite, né, nós temos para a ampla defesa. Só que a ampla defesa não é só isso, não é só usar todos os meios de prova disponíveis ou, por alguns, todos os meios não proibidos. A ampla defesa também é segmentada em 4 subprincípios. O primeiro é a autodefesa, o direito do próprio acusado se manifestar na fase de inquérito ou na fase de processo. E é ele que escolhe se vai fazê-lo ou não. O segundo é o direito de presença, que é um direito que ele escolhe exercer ou não. Esse é fundamental, que é o direito de estar presente aos atos investigativos e também aos atos processuais, como, por exemplo, comparecer ou não a uma reconstituição, em comparecendo agir da forma como achar mais pertinente, ir a uma audiência, não ser que esteja de liberdade provisória, e aí nesse caso é obrigatório, ir a uma careação, certo? Nós temos também o direito de escolha de defensor. No processo penal não há possibilidade de você ser processado sem um advogado. Claro que aquele que é processado e advogado pode se representar. E em razão dessa obrigação de defensor técnico, é necessário e possível que o sujeito escolha o defensor que ele vai ter para lhe acompanhar durante o processo. E aqui essa imbricação entre defesa técnica e direito de escolha do defensor, que são os outros dois subprincípios da ampla defesa, ela é muito importante porque as pessoas em geral pensam assim, mas se eu contratar um advogado, eu vou contratar porque eu confio nele. Sim, sem nenhum problema. Se você perder a confiança, você pode trocar. Mas o juiz me nomeou um advogado, né? Um advogado chamado de dativo, então eu sou obrigado a aceitá-lo. Não necessariamente. A parte, ela pode eventualmente justificar
algum tipo de problema de confiança com um advogado dativo e pode pedir que o juiz substitua esse defensor dativo. Isso em função da importância da defesa técnica e da confiança do defensor. Nós temos esse plexo, esse conjunto de subprincípios da ampla defesa que são igualmente importantes com o primeiro, né, que é produzir as provas admitidas em direito ou produzir as provas não proibidas. Então nós temos ampla defesa desenhada com a produção de provas, autodefesa, direito de presença, direito de escolha de defensor e o defensor técnico, que é alguém especializado em direito, de preferência direito penal e processo penal. Nós temos outro princípio absolutamente importante, que é o princípio da fundamentação. Por que se fundamenta? Tem uma coisa que eu sempre converso com meus alunos que é importante, né? Eu sempre brinco que antigamente, quando eu comecei minha carreira, para impactar os alunos com algumas questões, eu chegava no primeiro dia de aula, olhava para um aluno, né? E às vezes, inspirado num colega meu de escritório, eu expulsava alguém sem falar muito. E eles ficavam meio tímidos e saíam. O aluno não me conhecia direito, achava que eu era meio bravo, talvez, não sei. Mas eu perguntava qual foi o problema dessa história toda. Né? O problema é que eu não justifiquei por que o aluno estava saindo, ele também não me perguntou nada, eu exerci arbitrariamente algum tipo de poder que virtualmente eu tenho. Isso é errado de diversos ângulos possíveis, então eu chamava o aluno e depois explicava isso para ele pedindo desculpa. Nunca tive problemas com isso. Mas veja, o princípio da fundamentação é importante porque todo exercício de poder tem que ser disciplinado. Isso é um aspecto sociológico fundamental. E a fundamentação é importante para que se avalie se está sendo cumprida a norma constitucional ou infraconstitucional, para avaliar se está sendo exercido de forma adequada ao direito aquela atividade jurisdicional, para que a parte possa conhecer os argumentos que foram vencedores, para que o tribunal possa conhecer a decisão que foi tomada e eventualmente confirmá-la ou refutá-la. Então, há uma série de importâncias para o princípio da fundamentação e por que ele deve ser exercido. E essa importância é tão grande que a emenda constitucional número 45, ela inseriu no artigo 93 o princípio da fundamentação, dizendo que uma decisão não fundamentada é nula. Agora vejam, para um pouco, né? Isso eu comento sempre em sala. A Constituição, uma vez, diz: decisão não fundamentada é nula. O que isso significa, gente? Para a dogmática, ou seja, para a ciência, se o direito é ciência, quando a decisão não tiver fundamentação, ela é nula. Ou quando ela tiver uma fundamentação inidônea, ruim, não condizente com o direito. Vocês podem procurar, e talvez até vão encontrar, decisões que dizem o seguinte: não fundamentou, mas não causou prejuízo para a parte. Pois bem, quando alguém faz isso, ele está, na verdade, subvertendo a pirâmide normativa e interpretando a Constituição à luz do Código Penal que está aqui embaixo. Isso não é possível. Eu não posso interpretar a Constituição, que está no ápice, à luz do Código de Processo Penal. Então, se a Constituição fala que é nulo, é nulo. Não posso criar condições para esse exercício de nulidade. Além disso, é tão importante a fundamentação que o artigo 315 do Código de Processo Penal, remodelado pelo pacote anticrime, diz que a fundamentação deve ser de tal qual maneira, conforme o parágrafo 2º, senão não é considerada fundamentação. Então o pacote anticrime modificou, criou uma teoria da decisão judicial no curso do processo penal que é exigível para todas as decisões, de qualquer natureza. Então a vigência desse artigo 315 deve, né, entre aspas, ter mudado sobremaneira o Código de Processo Penal e a leitura e a prática do processo penal no Brasil. Isso é muito importante. E esse 315, muito embora seja colocado no capítulo referente às prisões, não diz respeito só às prisões, está escrito lá todas as decisões, né? E olha a importância da legalidade. Se está escrito todas as decisões, eu não posso fazer uma interpretação antiliterante ou antiliteral, como diz Tecla Mazarese, para criar uma exceção à regra quando eu quiser, né? Porque a legalidade e a lei é importante. Além disso, nós temos outro princípio que é importante, gente, que é o princípio da paridade de armas.
ou da igualdade processual, que diz que as mesmas oportunidades processuais devem ser disponibilizadas para todas as partes, certo? E esse princípio já é capenga no Brasil por uma série de motivos e com as modificações que o pacote de crime introduziu, o juízo de garantias como a principal delas, é possível que essa paridade de armas ela se fortaleça. Nós temos um outro princípio importante, que é o princípio da razoável duração do processo, que diz que o processo não pode ter uma demora excessiva e não justificada. Como esse princípio da razoável duração do processo, ele é de textura aberta, ele tem um texto mais amplo, né? Ele confere um pouco de subjetivismo ao intérprete, que não me parece ser a interpretação correta do processo penal. E o Supremo definiu algumas balizas, dentre elas a principal é a ideia de complexidade. Uma causa complexa pode demorar mais e uma causa menos complexa pode demorar menos. O fato essencial é que se uma pessoa fica presa, além do que se considera uma razoável duração do processo, ela deve ser solta, seja a prisão temporária, que já tem essa definição em lei, ou a prisão preventiva, pouco importa os fundamentos. Até porque o Estado deve ser diligente e respeitar os seus próprios princípios, como eficiência, moralidade e legalidade. E uma pessoa que responde o processo, o violador da razoável duração do processo e ao final é condenada, é justo que, com base no artigo 66 do Código Penal, tenha uma diminuição sensível na sua pena, né? Ou melhor, uma questão que eu vou explicar depois, mas um abaixamento da pena, certo? De todo modo, veja, esses princípios são bastante importantes, nós temos outros, né, vedação das provas ilícitas, etc., que a gente vai ver no próximo vídeo, e nós vamos conversando para mostrar a importância dos princípios no curso do processo, perfeito? Qualquer coisa, estamos aí.